lá, mais um episódio do podcast Pet em Pauta. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, doutora Adriana Bianchini, médica veterinária, 25 anos de experiência e profissão, e tem uma história muito interessante para nos contar e dicas, então fiquem até o final. Adriana, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Tomando esse cafezinho, né? Então nós vamos começar, Adriana, para você contar aí para o pessoal a tua história. Em que momento da vida e como foi essa decisão para se tornar uma médica veterinária, e aí a trajetória a gente vai seguindo. Nossa, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Eu sou muito sua fã também e acho maravilhosa essa sua ideia do plano de saúde, né, para pets. E assim, eu comecei na veterinária, né, há 25 anos atrás, quando eu decidi fazer o vestibular, e segui sempre na veterinária aí comum, né, na alopatia. E com o tempo eu fui seguindo, fui entendendo que existem outras fases da veterinária, né, fases que eu posso ampliar o meu tratamento e conhecer melhor os animais. Então eu fui seguir para a clínica homeopática, né? Fui aí, fiz especialização na homeopatia, trabalhei muitos anos com homeopatia, mas chegou um momento da minha carreira que eu entendi que só a homeopatia não estava fazendo tanto efeito assim, né? Foi quando eu comecei a integrar mais ações da veterinária integrativa junto com o meu tratamento. E hoje eu vejo que precisamos integrar vários aspectos para tratar o animal, para que o animal saia realmente curado e não só medicado. Olha que termo importante isso, que o animal saia curado e não só medicado. E vocês sabem que no nosso plano nós temos a telemedicina humana, isso mesmo. Quando você adquire o plano da Pet Unio para o seu pet, cão ou gato, você também vai ter uma telemedicina humana por vídeo maravilhosa dos especialistas, mais psicólogo, personal trainer e nutricionista. E aqui, quando a Adriana falou essa questão do animalzinho sair curado e não só medicado, porque engloba uma série de coisas, exatamente. A prevenção, o cuidado, não é? Isso. Então conte para nós como é essa história com a medicina integrativa. Adri. Então, a medicina integrativa, ela busca curar o paciente e não a doença, né? Nós olhamos para o paciente como um todo. E interessante que não é só o paciente em si, o cão ou o gato, mas é a família como um todo, né? Então, a família, ela faz parte também do tratamento. Porque o que eu entendi durante todos esses anos, né, de clínica é que o tutor, que hoje a gente chama de responsável, ele é totalmente responsável também pela cura e pela doença do seu animal. E muitas vezes o animal ele vem mostrar com o tempo alguma doença que o próprio responsável tem e não percebeu ainda. Nossa, então, são coisas bem profundas que a medicina integrativa nos traz, né? Essa visão de cura da família multiespécie. Olha só, nós estamos falando do envolvimento da família no equilíbrio da saúde, dos seus componentes. Estamos falando de um termo que a Adri já vai explicar melhor, que é a família multiespécie. Sim. E estamos falando de um animalzinho, às vezes, trazer um alerta sobre uma doença do responsável, que é o atual, né, termo para o tutor. Isso é muito interessante porque dentro da medicina, vocês sabem que eu sou médica de humanos, dentro da medicina eu sempre procurei trabalhar com a medicina psicossomática, com essa medicina do estilo de vida e esse atendimento sistêmico que envolve a família. Quanta sintonia aqui, meu Deus do céu, Adri, nossa. Que coisa boa, vai dar muita troca de figurinha, vocês vão acompanhar muitos episódios, eu e a Adri aqui. Adri, vamos falar aí para o pessoal um pouco mais sobre família multiespécie? Então, esse termo, ele é um termo ainda um pouco novo, né, na sociedade,
mas hoje a gente já sabe que o animalzinho ele faz parte da família, inclusive quando os casais, né, acabam se separando, existe até a legislação, né, que mostra lá que o animal pode ficar guarda compartilhada. Exatamente, a guarda compartilhada. E a visão de família mudou muito, né? Então a gente tem hoje casais que não querem ter filhos e optam por ter animais, né? Cães, gatos, e acabam chamando eles de filhos. Então, assim, eu sei que muita gente ainda vai achar ruim o que eu vou falar, mas chamar o animal de filho tira ele do foco principal da vida dele, que é ser animal, né? Então a gente pode, claro, formar uma família multiespécie, mas uma família com saúde, né? Que eu consiga deixar o animalzinho no lugar dele, no lugar de animal. Então o animal ele precisa ter o espaço dele lá fora, né? Da casa, ele precisa conviver com outros animais, porque ele não é humano, ele não é da nossa espécie. Ele pode fazer parte da nossa família, que é multiespécie, mas não ser humano. Então muitas coisas de questões de doença vêm justamente por isso, né? De eu chamar o animal de meu filho, eu sobrecarrego demais o campo energético dele. Então isso é importante, essa visão também. Muito interessante essa humanização extrema, né? Exato. Nós vemos assim que é claro que esse afeto, e nós estamos falando aqui de uma estrutura familiar que envolve amor, afeto, integração, e tudo isso é maravilhoso. Mas esse local do animal, até para que a gente possa também, através do animal, ter mais contato com o entendimento das questões da natureza, não Exatamente. é? Já que vivemos num mundo tão urbanizado, com as paredes e tetos, quem sabe a gente também conhecer um pouco mais esse universo natural do animalzinho, não é? Exatamente. Deixar ele ser animal, né? Ir lá fora, latir. Eu sempre falo, deixa ele fazer buraco, deixa ele sujar as patinhas. Eu até tenho um caso de uma responsável, né, uma cliente com uma pacientinha minha há anos, que a cadelinha dela, uma poodlezinha, ela tinha muito problema de pata. Então ela lambia muitas patas, as patas sempre inchadas. E a gente tentando fazer de tudo dentro da medicina integrativa, também com a medicina tradicional, e nada melhorava. Foi quando eu comecei a fazer perguntas e inserir ela dentro aí nessa questão da cura do animal dela. E descobri que ela não deixava o animalzinho nem pisar na grama, porque não queria deixar que o animal sujasse as patinhas. Aí eu perguntei para ela, mas por que isso? Não, eu tenho que cuidar, ela não pode se sujar. A cachorrinha só ficava dentro de casa. Foi quando a gente começou a trabalhar isso nela e entender que ela, na verdade, ela tinha perdido um filho e ela colocou o animal no lugar do filho e queria super proteger. Nossa. Só que o animal ficou com essa doença, né? Aí, desvendando todo esse mistério, trabalhando psicologicamente também, o animal curou totalmente. Hoje vai lá fora, se suja, sempre já foi bem sujo de barro, né, na consulta, e é assim que eu gosto de ver. Nossa, né? Isso é espetacular, inclusive o relevo, né? Sim. O contato com as texturas, exato. Grama, terra, areia, sim. Barro, e o relevo um pouco mais irregular do que só carpê. Exatamente. Carpê de madeira, carpê de tecido e pisos planos. Muito interessante. E eu sei aqui que a Adri cuida muito bem de cães e gatos, mas eu sei que ela tem uma habilidade muito especial com os felinos, e eu queria que você contasse aqui para nós, assim, a tua vivência, casos seus, uma história que você queira contar ou uma situação em relação à saúde dos felinos, para a gente transmitir, porque o gato tem um pouco mais de mistério, falam um monte de coisas, que o gato se apega à casa e não ao dono. Exato. Conte aí, desmistifique um pouco tudo isso para nós, Adri. Eu adoro os felinos, né? Tanto o cão quanto o felino, mas o gato, ele me cativa, ele me chama mais atenção. Então, o felino, eu sempre falo que é diferente você ter um cão e ter um gato.
né? O gato, ele tem uma personalidade totalmente diferenciada, só que ao mesmo tempo, sabe aquela pessoa que gosta de você, mas não te mostra? O gato é assim, e ele sente muito isso. Então, ele sente a mudança da energia na casa. A primeira coisa que o gato vai fazer é deixar de fazer o xixi e as fezes na caixinha, porque aí ele vai mostrar que ele tem alguma coisa dentro do ambiente que mudou energeticamente, uma tensão diferenciada. E sempre chega para mim animal, principalmente os machos, com problema já renal mais aprofundado. Tive um caso ainda essa semana de um gatinho macho que chegou com uma bexiga totalmente já em último estágio, infelizmente não conseguimos salvar. Mas fazendo a história aí, né, da doença, vinha entender que o animal ele ficava muito tempo sozinho e ele tinha um outro companheiro, um outro felino, que era mais velho que ele e brigava com ele. Então o gato, ele sente essa mudança e ele começa a parar de fazer xixi e com isso começa a causar as infecções, né? E o próprio tutor também, o responsável, quando está muito nervoso, muito ansioso, tudo isso o animal capta. Então o gato ele é assim, digamos que mais sensível a essa mudança de ambiente, porque misticamente, né, o gato é a nossa vassourinha energética dentro da casa, né? E realmente ele é. Né? Ele tem esse poder e ele mostra direto no seu corpinho. Então é bem importante que o responsável pelo felino entenda que qualquer mudança energética que venha acontecer no ambiente, ele vai sentir. E primeira coisa, ele vai mostrar lá no seu aparelho urinário. Nossa, é muito interessante Sim. isso, que para nós também cá entre nós, né? A nossa saúde física e emocional, ela depende muito da energia do ambiente do trabalho, do ambiente familiar, das nossas relações afetivas, do nosso estilo de vida. E eu acho que é uma oportunidade, tem sido, porque essa tendência da família multiespécie, ela é uma tendência assim mundial. Só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar. E aí, essa questão faz com que talvez o ser humano possa ter uma grande oportunidade de sintonizar com essa sensibilidade Exatamente. dos animais, aprender e entender as relações, porque quando a gente tem filhos, por exemplo, o casal não está muito bem lá no relacionamento, né? A criança pode ser um bebê, ela sente, ela passa a ficar agitada, ela muda a alimentação, o apetite, o hábito intestinal. Exatamente. E aí, muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente pensa assim, o neném não entende as palavras, mas a energia, o tom de voz, né? Todo o ambiente, e os animais trazem muito, isso é muito lindo, na verdade, muito lindo. E me conta assim, a gente viu, né, quando o gatinho percebe uma energia um pouco negativa no ambiente, uma mudança de ambiente, que isso repercute negativamente e geralmente no aparelho urinário. E agora vamos contar um caso de algo positivo, que num ambiente saudável, aí também falar dos felinos e dos caninos, mas assim, como é a estrutura de psiquismo e energia e saúde física e mental desses animais quando a gente está numa fase que também não existe ambiente perfeito, mas que a gente está proporcionando para nós e para os nossos animais um ambiente mais harmonioso. Como que a gente percebe que aquele animalzinho realmente está bem? O que você conta aí, Ada? Então, como você falou, né, tudo é energia, né? Nós somos energia, nossas palavras é energia, as crianças sentem, por mais que você vá lá brigar escondido no quarto, né? A energia das palavras, da própria casa, tudo sente. E os animais também são assim. Então, aqueles animais que convivem em ambientes mais tranquilos, geralmente eles vão se sentir também mais tranquilos, né? Eles vão ter o lugarzinho deles lá, vão dormir na caminha deles mesmo, vão comer na hora que precisa, tem os brinquedinhos, eles ficam livres, eles ficam em paz, né? E nós percebemos isso.
Porque os animais que estão já ansiosos e querem proteger os seus responsáveis, eles procuram ficar sempre grudados mesmo na pessoa, dependentes. Né? Dependentes, totalmente dependentes. Aquela ansiedade de separação, não consegue sair de casa, que, né, quando volta tá tudo desmontado, tá tudo rasgado, sofá, porta. Isso demonstra que o animal tem uma ansiedade, né, de separação, mas que não é dele. Não é dele, né? Muitas vezes é do responsável, que fica com pena de deixar o animal sozinho. Fica com pena, não conversa. Eu falo, conversa com o seu animal antes de sair, né? Não é coisa de maluco, eles entendem. Conversa com eles, fala, olha, eu tô saindo, vou ficar bem, você também vai ficar bem, né? O animal, ele sente, as nossas palavras têm energia, e essa energia, ela reverbera para tudo que está ao nosso redor. Nossa, espetacular, Adri. E agora que a gente conversou sobre tudo isso, eu tenho certeza que vocês estão amando esse episódio. Adri, conta como que é o modelo do seu tratamento, como é a sua abordagem, detalhe um pouco mais para nós, tá? Quero muito saber, e o pessoal ali também. Então, o meu tratamento, ele difere totalmente do tratamento convencional, né? Porque a minha abordagem não é só com o animal. Na verdade, eu já fui aquela veterinária que falava assim, ai, que bom se o animalzinho viesse sozinho para eu atender ele. Já fui, né? Porque quando a gente vai estudar para veterinária, a gente acha que vai tratar só do animal, e não é. A gente vamos tratar da família, por isso a família multiespécie. Então hoje a minha visão mudou totalmente. Então eu até prefiro que venha a pessoa antes, me conte tudo o que está passando com o animal, que eu já vou conseguir entender a partir de onde eu vou começar o tratamento, né? Então eu bolei um método de tratamento que cuida desde lá do ambiente da casa, né? A gente harmoniza a casa, harmoniza o ambiente. Claro, tenho que continuar com o tratamento convencional, com exames, né? Com toda aquela burocracia alopática que a gente tem, que é importante. E aí engloba alimentação, né? Eu gosto muito da alimentação natural porque ela devolve a saúde muitas vezes, né, para o animal. A parte energética também, tanto da família quanto do animal. Trabalho com homeopatia, com a ozonioterapia, com a acupuntura. Então, é uma organização do todo, do corpo e da mente, não só do animal, mas também da família. Então, é um tratamento, assim, que, digamos, não é tão rápido como o alopático, porque não vou mascarar a doença, não vou medicar a doença. Eu vou lá na raiz para tentar trazer à tona o que realmente está acontecendo na família multiespécie. É excelente, eu gostei demais disso, você falar assim, não é um tratamento tão rápido. Porque na medicina, e eu creio que na medicina veterinária e na humana, nós temos muito assim o desejo, né, como pacientes, para o nosso animal ou para a gente mesmo, de uma pílula mágica. Né? Doutora, me dá uma coisa para eu emagrecer, ou para eu parar de ter dor, ou para eu parar disso. E é tão envolvente tudo na nossa vida, contribuindo para a saúde ou para a doença, que é importante isso. Então eu sempre falo, não tem problema que demore um pouco mais. O importante é que a gente tenha um resultado duradouro e a gente aprenda com aquela doença e até previna as próximas, porque você está cuidando da saúde como um todo. Isso é muito lindo. E vocês vejam, né, o quanto a medicina veterinária evoluiu. Olha as especializações da doutora Adriana. Hoje nós temos várias especialidades na medicina veterinária. E a gente vê assim, quando a gente pensa que a gente vai ter uma posse responsável, né? Ou adotou ou comprou um animalzinho, a gente pensa que é importante ele ter uma caminha bem fofa, com umas estampas lindas, umas roupinhas, uma coleira coloridinha, vai fazer vacina, vai fazer antifúngico, vermífugo e antipulga. Exato. Isso tá ótimo, porque é filhotinho, né? Ou é jovem, não vai ter problema, gente. Os problemas podem acontecer a qualquer momento na saúde do animalzinho.
E a gente tem que pensar na prevenção também, né, Sim, Adri? sim. Então, a questão da prevenção em saúde e você também ter uma posse responsável no sentido de você ter um plano de saúde para o seu pet, para levar o seu pet no veterinário de confiança, né, que é super importante, que o nosso plano, o cliente pode levar, né, o seu petzinho em onde ele preferir, em qualquer lugar do Brasil, fazer prevenção, fazer consulta com especialistas, tem acupuntura, tem fisioterapia, tem a parte nutricional, tem toda essa parte da medicina veterinária integrativa que é fantástica, e além disso, com toda a orientação nesse modelo de trabalho da doutora Adriana, você também pode incrementar na telemedicina humana o Que cuidado excelente, da né? família toda, Muito porque bom. é para o responsável e mais 3 pessoas da família ou ligados proximamente. Então, veja, é uma responsabilidade, porque as pessoas também ainda não têm esse entendimento e muitas vezes, né, Adri, até uma coisa que eu queria conversar com você, que você falou ali do felino que chegou no estágio avançado da doença renal. Muitas vezes a família, ela protela o acesso ao médico veterinário, ao hospital, porque pensa, mas eu vou gastar, vai ser difícil. Vamos dar um chazinho. Acho que é porque ele não comeu bem, essa comidinha não fez bem. E às vezes não tem mais muito recurso. E hoje o índice de eutanásia diminuiu muito, porque a medicina veterinária tem recurso. Então, conta para nós um pouquinho sobre a importância da prevenção, doutora Adriana. Eu acho que a prevenção hoje em dia, né, tem muitos responsáveis que já estão aderindo à prevenção. É muito importante porque é como você falou, as pessoas muitas vezes protelam para levar. Eu sempre brinco assim, o animal não auto se cura, né? Ele precisa de uma avaliação. Então, a prevenção é tudo, né? E hoje, com o plano, você pode levar, fazer uma consulta aí de rotina, né? Fazer um ultrassom, um exame de sangue. Às vezes, no exame de sangue, você acha uma anemia que o animal estava subclínica, né? O animal não estava apresentando. Já pode tratar, né? Uma anemia sem tratamento vai te trazer doenças mais graves lá para frente. Então, o plano, ele lhe dá essa abertura também, né? A pessoa não precisa ficar pensando, não, agora eu não posso, né? Vamos esperar. Então, o animal, quanto o humano, precisa da prevenção também. Eu acho muito importante. E eu também batalho bastante nisso, né? Da prevenção. Não trazer somente ali, porque para nós, clínicos, é frustrante com certeza. Quando chega um animal assim que você não consegue fazer mais nada, né? E você vê ali as pessoas, as crianças da família chorando por causa do animal. Mas infelizmente a gente não tem todas as ferramentas na mão, né? Faz o que pode, mas o responsável precisa ter esse apoio. Perdeu a janela de oportunidade, né, de um diagnóstico precoce, de um tratamento menos agressivo, inclusive. Então aqui, doutora Adriana, eu queria que você deixasse assim uma mensagem final para o nosso público, sabendo que a gente vai voltar outras vezes. Sim, tem muita coisa para falar. Que recado você quer deixar nesse finalzinho? Bom, então assim, a prevenção, né, em primeiro lugar, esse olhar diferenciado para a família como um todo, entender que o animal ele te está mostrando muitas vezes que você precisa cuidar de você também e procurar fazer, né, aí um plano de saúde, porque é importante a prevenção, é importante os exames. Se você quer gastar menos, faz o plano que com certeza vai gastar muito menos, né? Tem aí a cobertura, pode escolher o seu médico veterinário de confiança, não precisa mudar, né? Então, a minha mensagem final é essa: olhar com carinho para a família multiespécie, e se você ama de verdade o seu pet, pense com carinho, né, sobre isso. E olhe para você também, se cuide. Nossa. Porque inclusive tem psicólogo no plano, né? No plano de telemedicina humana tem o psicólogo. Olha que bacana, e olhe para você também. E aqui a gente sabe, né, que as mamães
de humanos e as responsáveis mulheres por seus pets, elas que cuidam mais da questão de alimentação, rotina, cuidado de saúde, da família como um todo, até dos maridos, às vezes, né, marido, você tem que fazer seus exames. Então vejam, o fato de você cuidar e prevenir é melhor. E sabe que a gente tem várias coberturas, tem umas bem completas, e as pessoas geralmente imaginam um custo muito, muito mais alto do que é. O valor de uma caminha da básica, você paga um plano de saúde para o seu pet. Olha, um brinquedinho que né? o pet leva 5 minutos para destruir, ainda pode se afogar. Sim, sim. Né? Não deu Então, brinquedinho é assim. simples, é fácil, o nosso plano é honesto e nós temos uma equipe legal que fica lá no pós-venda, te dando todo o suporte, cuidando de você, do seu pet, com esses profissionais assim maravilhosos. Doutora Adriana é nossa parceira e foi uma satisfação imensa contar com a sua presença. Nossa, vamos ter muita figurinha para trocar aqui. Vamos, tem muitas coisas ainda para a gente contar e expandir, né, essa visão, que eu acho que é uma visão da saúde do futuro, né, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Essa visão mais completa. E, gente, coloquem ali, ó, se inscrevam no nosso canal, deem um like. Podem mandar um recadinho pra gente também. Entrem nas nossas mídias, que vocês já vão localizar ali, e podem conversar, porque as mídias da doutora Adriana estarão lá. Ela vai responder perguntas, trocar ideias. E se você mora em Curitiba, ela pode cuidar dos seus pets, tá? Exatamente. Um beijo no coração de todos e até breve. Beijo, até mais.